o que ele enxerga. Ele comenta à mesa, na casa de vocês, entre os filhos de vocês, ele diz que absurdo, que absurdo. Ele chega mesmo na intimidade, fazer algumas declarações veementes, mas do lado de fora, ele se conforma. Do lado de fora, ele dá sorrisos amarelos. Do lado de fora, ele sai cumprimentando todo mundo como se tudo estivesse bem. Ele participa dessas confrarias todas porque ele diz: não posso ficar fora das coisas, seria suicídio. Eu não concordo com nada. Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não concordo com nada disso. Mas ele marcha as marchas da matança, junto com os outros, sem falar que a omissão do pastor inútil é uma corroboração assassina em relação ao que se faz com as ovelhas. Se você é esposa desse pastor, pelo amor de Deus, chame a ele. Diga: olha, para com isso. Se você é filho dele, diga: pai, o evangelho não é isto. Tem tanto filho de pastor mau e filho de pastor inútil sofrendo, angustiados. Eu sei que há centenas e milhares me vendo aqui agora e ouvindo essa palavra singela que até a criancinha da casa entende e dizendo amém. Se você é um desses que diz amém e tem no seio da sua família um pai ou uma mãe que se tornaram maus pastores ou pastores inúteis, tenha coragem de dizer: pelo amor de Jesus, parem com isso, porque o juízo é certo. Vocês estão brincando com aquilo pelo que Jesus morreu. E vocês estão matando muita esperança e vendendo muita alma, expropriando muitos corações que depois de um tempo deixam de ser até inocentes, porque quando vão enxergando, vão ficando raivosos, amargurados, cínicos, adoecidos. E é uma doença que depois só muita graça de Deus para curar nessas pessoas. Por último, aqui se fala do pastor bom, que é aquele que segue o exemplo do bom pastor. No verso 4 se diz: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Esse é o pastor bom. É o que apacenta as ovelhas que, de outro modo, já estão designadas, estranha e ironicamente, pelos próprios pastores para o dia da matança. Caiu na mão de tais pastores, estão destinadas para a matança, e o pastor bom é aquele que se mete nessa história e que salva essas ovelhas destinadas para a matança. Aqui mais adiante se diz, no verso 7, quais são as qualificações desse pastor bom. É aquele que usa as duas varas para pastorear, a vara da graça e a vara da união, e com elas apacenta as ovelhas enquanto é dia, enquanto é tempo, ministra sobre elas graça, ministra sobre elas união, reconciliação, misericórdia, pacificação. Mais adiante se diz no verso 16 qual é a ação desse pastor bom, que segue o exemplo do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é aquele que cura as que estão perecendo. Ele cura as que estão perecendo, elas podem não ter mais nada para dar, mas eles não estão interessados em ganho, eles só estão interessados em curar. Eles são aqueles que buscam as desgarradas, que largam 99 em algum lugar e se concentram em umazinha, sem nenhum interesse. O interesse deles é ela. Esses são aqueles que curam as que estão feridas, que têm trabalho dia e noite, prosseguem
e não se cansam tratando dessas feridas abertas pela maldade dos que deveriam cuidar e descarnam a vida humana e a alma humana. Esses são aqueles que apacentam as sãs, as felizes, e alegram-se com os que se alegram no dia da sua alegria. Esses são aqueles que não têm olhos grandes para as ricas nem para as gordas, e são aqueles que não tiram uma única pelanca, uma única unha de ninguém. São aqueles que pastoreiam o pastoreio da inteireza e da integridade. O Senhor Jesus quer restaurar no coração de muitos pastores que estão me ouvindo, alguns ainda acovardadamente, timidamente, porque foram se tornando numa minoria absurdamente diminuta em relação ao que está instaurado. Não se envergonhe. Esse é o chamado, meu irmão. Esse é o chamado, meu e seu. Nós estamos neste mundo é para isto. E você não precisa ser um pastor da religião ordenado. Qualquer um é pastor se tiver esse coração, se tiver esse olhar, se tiver essa visão, se tiver essa percepção, se tiver esse carinho, se tiver esse cuidado, se tiver essa consciência, creia, você foi chamado. Aqui em João 10, o meu pastor querido, o meu pastor amado, o pastor em nome de quem eu tento pastorear, com cuja misericórdia que dele vem, eu tento, na minha fraqueza, expressar a você todo dia, o dia inteiro, em todo lugar, muitas vezes com a vara, porque tem horas em que você tem que usar a vara e dizer, não é assim. Quem ama põe limites, quem ama grita. Outras vezes é com cajado, indo buscar quem está lá longe, quem perdeu a esperança. Mas é em nome dele, é no espírito dele, que apesar de todas as minhas relatividades humanas e de todos os meus pecados e defeitos, eu tenho me oferecido a ele todo dia para ser instrumento da misericórdia dele sobre a sua vida. E peço a ele que tenha igualmente misericórdia de mim. Jesus diz, o meu pastor, o seu pastor, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas quer uma nova revelação, um outro caminho, um atalho, quer subir por outra parte, quer fazer as coisas de outro modo, fique sabendo, esse é ladrão, esse é salteador, não o confunda, não se deixe mais enganar. Aquele, porém, que entra pela porta, que é Jesus, que é o Evangelho, que não tem nenhum novo mover, nenhuma nova revelação, nenhuma invenção, entra pela porta eterna e não muda nada. Esse que anda a via, a vereda eterna, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Os porteiros humanos e os porteiros angelicais abrem as portas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas, ele tem relação pessoal com elas. Elas existem para eles, elas não são parte de uma massa. A dor delas é percebida, a existência delas é discernida. Elas são objeto de carinho, de amor. E essas aprendem a ouvir a voz desse que as conhece e que as trata com amor e se preocupa com elas verdadeiramente e as conduz para fora, para os lugares de comidas, introduz nos ambientes de nutrição, de nutrimento. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, no caminho diário de levá-las ao apacentamento,
Ele mesmo vai adiante delas. Ele dá exemplo, ele vai adiante, ele ensina o caminho, ele mostra. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. E esses que assim aprenderam, de modo nenhum nunca mais seguirão o estranho. Antes fugirão do estranho, porque não conhecem mais a voz dos estranhos. Quem um dia aprendeu a ouvir a voz do bom pastor não se engana nunca mais. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Quem quiser estar dentro do meu cuidado, entre pela porta do Evangelho e nele fique, no chão do Evangelho, no pasto do Evangelho, no alimento do Evangelho, nos confinamentos da liberdade do Evangelho. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, as verdadeiras ovelhas não se deixam enganar. E se um dia foram enganadas, uma vez que ouçam essa voz pela primeira vez ou outra vez, não ficarão mais confundidas. Ouvi-la-ão e a seguirão. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, porque existe liberdade. Dentro e fora são a mesma coisa. Não existe dentro, não existe fora. Existe apenas aquele que está me seguindo. Para quem me segue, todo dentro é fora, todo fora é dentro. Para quem me segue, a porta é móvel. Porque quem me segue, segue a referência andante do Evangelho e não se perde em lugar nenhum. Não está fora quando fora esteja, não está dentro quando dentro esteja, porque está comigo. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a intenção deles. Eles querem ficar ricos às suas custas, eles querem, quando você não tiver nada mais para dar a eles, eles abandonam, descartam, deixam você morrer. E no fim, se você sobreviver, sobrevive todo destruído, todo desalmado, todo cínico, todo cansado, todo arrebentado. Jesus diz: eu vim, gente boa, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Olhem bem para mim. Diz o Senhor Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não tem medo de correr risco, de ser julgado, interpretado, sentenciado, punido, nem morto. Ele não negocia nada. Ele dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que só pensa em grana, em salário, em dinheiro, em posição, em reputação, e que por isso não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas porque eles não se ligam simbioticamente ao destino delas, ele vê vir o lobo e diz: eu, lá vou ficar aqui, posso ser maltratado junto, posso perder o que eu tenho, e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e as arrebata e as dispersa. O mercenário foge. O mercenário foge. Porque é mercenário. Porque só pensa em autopreservação e por isso não tem cuidado com as ovelhinhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e quem quer que queira me seguir, seja assim como eu, e aprenda de mim. Eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho relação íntima com elas, e elas me conhecem a mim. É relação humana, não é massificada. E quem quer que queira ser pastor bom, do bom pastor, envolva-se, ame, conheça, se compadeça, se internure pela causa dolorida das ovelhas machucadas.